ponto fundamental que deve ser analisado hoje é que apareceu nos últimos dias os dados do IBGE sobre o desemprego no Brasil. Então, uma informação muito importante é que nós estamos avaliando, desde aproximadamente 8 anos atrás, que o desemprego no Brasil não é 7, 10% como se fala, senão que é mais ou menos alguma coisa assim como 70%. E esses últimos dados do IBGE trazem como novidade, entre aspas, que existiria no Brasil, deixa eu ver os dados exatos, 63 milhões de trabalhadores que eles se encontram num grupo dos desestimulados para procurar emprego. Seriam 65 milhões. Isso em primeiro lugar. Ou seja, só isso já demonstra, segundo os dados oficiais do IBGE, que considera que a população ativa do Brasil é de 105 milhões, que o desemprego é de uma coisa assim como realmente 70%, porque 105 milhões, dos quais 65 milhões não trabalham, é 70%. Segundo os nossos dados, seria mais ou menos, haveria no Brasil uma população ativa de 120 milhões, dos quais o número dos que não trabalham seria aproximadamente esse, 65 a 70 milhões, porque tem que considerar outros dados que eles não consideram relacionados com a idade, relacionados com a população presa, etc. E quem está trabalhando nesse momento, inclusive, caiu mais ainda, segundo os dados do IBGE, para 32,8 milhões o número de empregados com carteira assinada. Só que a maioria desses empregados com carteira assinada é ridículo. São empregados com salário mínimo, que no Brasil é um salário de ultrafome. Ou seja, o grande sintoma do aprofundamento da crise capitalista no Brasil, que é o desemprego, junto com a inflação, a carestia da vida, eles estão em disparada total. Então não tem melhora nenhuma da economia no Brasil nem no mundo. Não tem uma forte piora. E nesse sentido, o que nós podemos dizer é que existe uma situação de crise generalizada, onde o que se vê é que essas candidaturas que estão sendo colocadas são candidaturas todas de crise. Então, por exemplo, a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que agora, com essa aliança com o Centrão, vai ter a maior parte do horário eleitoral, 40 vezes maior que o Bolsonaro, segundo a Globo faz questão de frisar, ele conseguiu o apoio do Centrão em cima de acordos com, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, que é cacique do PR, que já foi preso no processo do Mensalão e que está na mira da Lava Jato. Alckmin não conseguiu o apoio do filho de José Alencar, Josué Gomes, e uma coisa muito importante é que Alckmin estava disputando o apoio do Centrão com Ciro Gomes. Ou seja, Alckmin conseguiu estruturar uma candidatura que, em termos do jogo eleitoral, seria uma candidatura de sucesso. Mas é uma candidatura toda podre, de alta crise, em cima de alianças com elementos que estão no eixo dos ataques da Lava Jato. E a candidatura Bolsonaro, uma candidatura também que está semi-implodida. Ele é visto como um cara folclórico, muito truculento, muito descontrolado, muito destemperado. No geral, a burguesia, por mais que tente enquadrá-lo, não acredita muito no Bolsonaro. Um elemento meio que maluco, muito mal visto pelas declarações, pelo apoio aberto à ditadura militar, apoio a massacre dos Sem-Terras, no massacre de Carajás, é uma pérola atrás da outra. Então seria um fator de grande desestabilização. E a grande candidatura que o imperialismo teria gostado de viabilizar no Brasil, que seria uma candidatura que corra por fora do parlamento, não conseguiu viabilizá-la.
E, nesse sentido, o que nós temos é uma crise, porque para aqueles que acham que Alckmin seria o candidato natural do imperialismo, que Bolsonaro é o que o imperialismo gostaria porque colocaria militares no governo, etc., não é nada disso. É uma situação de profunda crise, onde o imperialismo gostaria de viabilizar alguém ao estilo de Luciano Huck, ao estilo de Barbosa, o ex-presidente do STF, de Carmen Lúcia, um outsider, alguém que corra por fora do jogo eleitoral dos partidos mais tradicionais e consiga impor um governo um pouco mais duro para aplicar um grande ataque contra os trabalhadores no Brasil, porque esse é o grande objetivo. Não é um problema do imperialismo gostar ou não deixar gostar do Lula. Obviamente que o imperialismo gosta muito do Lula, mas por que mantém ele preso? Porque a política Lula para o imperialismo nesse momento é um desastre. O imperialismo não consegue, por meio dos monopólios, das grandes empresas, extrair lucros mais da produção. Então precisa aumentar muito a exploração financeira, os ataques contra os trabalhadores, principalmente no quintal traseiro, que seria a América Latina, em momentos em que a crise no mundo escala, e muito. Então, nesse sentido, a política Lula é muito cara, porque aí Lula já, para estabilizar a brutal crise que tinha deixado o Fernando Henrique, ele precisou comprar, por meio de cargos de chefia nas empresas públicas, 150 mil trabalhadores, comprar todo o movimento social por meio de dinheiro dos ministérios e assim sucessivamente. Então, nessa situação, nós temos que a extrema-direita, encabeçada pela Rede Globo, um parêntese aqui, a Rede Globo, ela segue uma política, embora que haja uma disputa entre a família Marinho e o imperialismo sobre quem vai controlar a Rede Globo, e há toda uma campanha para fritar essa ala centro do regime, né, que é considerada como muito fisiologista, muito cara, tanto o PT, PSDB, principalmente o PMDB e os demais. Eles precisam de um governo mais barato, que jogue todos os recursos em bandeja para o grande capital. Isso explica a campanha da Rede Globo contra Bolsonaro, porque elogia por um lado, mas dá umas cacetadas por outro. Contra o próprio Alckmin, a Lava Jato tem toda uma série de processos contra Alckmin que nós já temos analisado. Essa campanha contra setores do DEM e do PMDB, como Eduardo Paes, como Garotinho e outros, fazem parte justamente dessa política. Enquanto o imperialismo avança nos ataques, nós temos a política do PT, que é uma política totalmente desastrosa, conforme nós analisamos, não somente com essa política suicida, hipercapituladora do Lula e da cúpula do PT de se entregarem à Polícia Federal, sem dar um único tiro, sem mobilizar a população, e levar tudo para o lado jurídico, da luta jurídica, que é um negócio super vergonhoso, sendo que a única maneira de barrar o golpe seria mobilizando as massas. E o PT teria absolutas condições de chamar greves e protestos. Não chama porque, como é uma cúpula burocrática estruturada em cima de aparatos, tem medo dela mesmo ser ultrapassada. E aí fica naquele jogo, STF de aqui, STF de lá, vamos libertar o Lula para ele ser candidato, vamos fazer o festival no Rio de Janeiro para que o Lula possa ser candidato, vamos chamar uma manifestação para que Lula consiga escrever a candidatura no dia 15 de agosto e assim sucessivamente. E em cima do jogo político nós temos que houve toda uma jogada para neutralizar o PSDB e o Ciro Gomes. Foi uma jogada de mestre, obviamente, onde essa aliança com o PSB em 5 estados conseguiu neutralizar o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, por uma parte, ele seria o cabeça da frente de esquerda, mas por outra parte um problema, porque ele poderia implodir o PT de vez, com essa política direitista e maluca dele. Agora, essa política do PT não é de graça, ela tem um grande custo. Para um partido totalmente integrado ao regime, se aplicaria aquela frase célebre do Papa do neoliberalismo,
George Friedman, de que não há almoço de graça. Então, o que aconteceu no estado de Pernambuco com a candidata do PT, Marília, abriu uma crise interna enorme. O PT é um partido cheio de crise, que não se implode pela intervenção e autoridade do próprio Lula. Por exemplo, no Congresso de julho do ano passado, conforme nós já temos discutido várias vezes, conseguiu estabilizar e impedir um racha, principalmente se a oposição à articulação tivesse vencido, encabeçada pelo deputado federal do Rio de Janeiro, Lindenberg Farias, quando ele manobrou daqui de lá e impôs a Gleisi Hoffmann, senadora pelo Paraná, corrigindo o Lindenberg Farias, senador também, pelo Rio de Janeiro, pelo PT. Bom, essa situação de extrema crise generalizada de todos os setores do regime, que vai desde o PT, que é um partido do regime político, inimigo dos trabalhadores, até PSDB, Bolsonaro, etc., reflete a crise geral do capitalismo brasileiro dentro da situação da crise mundial. Crise mundial muito grande. Na América Latina, o imperialismo tenta apertar cada vez mais os eixos, porque é o lugar onde ele controla melhor, controla mais, o próprio quintal traseiro, em cima de uma crise que só aumenta no mundo. Então nós tivemos, por exemplo, a política da Argentina, uma situação altamente explosiva que precisou ser resgatada um mês e meio atrás com 50 bilhões do Fundo Monetário Internacional, e o governo Macri, que é um governo de crise, já perdeu apoio em uma boa parte da burguesia argentina e do imperialismo, ele tenta apertar o regime para ele se salvar. Porque lembrar que o Macri também está envolvido nos Panama Papers e grandes escândalos de corrupção aberta. E ele emitiu um decreto nesses dias que autoriza a atuação dos militares da segurança interna na Argentina, que é uma situação de altíssima crise em um país onde os militares estão num grau de desmoralização brutal devido à derrota da Guerra das Malvinas e às atrocidades que vieram a público. A crise na Colômbia é enorme, com a renúncia de Álvaro Uribe ao Senado, que é o grande elemento da direita que conseguiu eleger o atual presidente. E a crise se repete na Venezuela, no México, no Brasil, nem falar, no Equador, etc. Uma situação de total crise. No Uruguai, a situação de enorme crise também no Chile, e assim sucessivamente. Além da crise na América Latina, nós temos uma crise enorme no Oriente Médio, onde confluem o jogo geopolítico entre várias potências regionais imperialistas. Nós tivemos nesses dias as ameaças do general Soleimani, o chefe dos Quds, que seria a força de intervenção externa da Guarda Islâmica Republicana do Irã, que ameaçou com barrar totalmente o Estreito de Hormuz, que inclusive já foi praticamente bloqueado pelos guerrilheiros do Iêmen Houthis, que eles atacaram com sucesso, inclusive, navios de transportes da Arábia Saudita, e que o general Soleimani ameaçou simplesmente por meio de mísseis portáteis soviéticos, por exemplo, o Sunburn, impedir por completo o tráfico na região por onde trafega 40% do petróleo mundial. Então, nesse sentido, para bombardear o Irã, o imperialismo norte-americano deveria se valer de bases na Turquia e no Catar, que nesse momento, com a brutal crise que existe entre o imperialismo para controlar a região, com o governo Erdogan na Turquia, ficaria quase inviável. Nesses dias, por exemplo, houve uma escalada do problema que está levando ainda mais ao acercamento, à aproximação da Turquia com a Rússia e a China, que foi as sanções contra elementos do governo turco, que tinha levado para a prisão um pastor norte-americano, e que o governo turco revidou com sanções contra o secretário do Tesouro e secretário da Defesa norte-americanos. O Catar entrou em crise com a Arábia Saudita há um tempo atrás,
E isso deixou em grande crise a política do imperialismo norte-americano de criar uma OTAN do Oriente Médio, que é uma situação de enorme crise. No Paquistão, as famílias Sharif, Bhutto e Zardaris entraram em brutal crise quando esse elemento populista chamado Imran acabou de vencer as eleições. E não que ele vai conseguir estabilizar a situação no país, mas o regime político montado em cima dos partidos tradicionais está todo em crise. E a situação no Oriente Médio chegou a uma crise tão alta que somente pode ser estabilizada com acordos com a Rússia. Esse aumento da série de sanções contra a Rússia tem levado a uma resposta do outro lado, que é a Rússia se basear mais na moeda local, o rublo, no comércio, principalmente com a China, com o Irã, etc. E tem abandonado em boa medida o dólar. Inclusive, os investimentos russos nos bônus do Tesouro norte-americano caiu brutalmente, de uma coisa assim como 200 bilhões de dólares para 40 bilhões. E tudo isso tem levado a uma situação de enorme crise, principalmente com a China. Toda essa guerra de tarifas, etc., é o eixo da crise mundial, porque na China a crise muito grande está colocado para a China a necessidade de se expandir como uma potência imperialista, dominar mercados, e os mercados mundiais foram repartidos em cima de guerras sangrentas. Então o imperialismo não vai abrir mão em uma situação de redução da riqueza social do market share do mercado mundial que tem, e isso só pode ir para uma situação de guerra. Isso tem se refletido em grandes sanções, aumentos de tarifas e uma série de mecanismos para impedir que os chineses se comprem uma série de empresas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente relacionadas com alta tecnologia, porque as duas principais políticas da China para o próximo período, o novo caminho da seda e o Made in China 2025, que seria feito na China em 2025, que seria aumentar, elevar o grau de domínio tecnológico pelos chineses, cria uma situação de confronto com o imperialismo. Isso se viu a partir da compra da KUKA, que é uma empresa alemã de robótica, fundamental para a segurança nacional alemã, que foi comprada pelos chineses. Uma situação de tremenda crise, isso aí. Tanto assim que a Alemanha saiu para defender justamente o domínio tecnológico, porque esse negócio de sair vendendo tudo, a troco de banana, isso são um país ultra dominado, como o Brasil, né? Porque isso nos Estados Unidos é barrado, na Alemanha é barrado, nos demais países imperialistas também é barrado, obviamente, né? Também chamou muito a atenção, por exemplo, uma série de outras medidas que revelam essa crise, como, por exemplo, a participação do chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, numa visita de alto nível a Berlim, onde participava Angela Merkel do outro lado, onde tem toda uma série de questões fundamentais, como a compra de turbinas para 2019, e inclusive também o gasoduto Nord Stream 2, que está levando o gás de São Petersburgo, o gás que vem da Sibéria, para a Alemanha contra as sanções do imperialismo norte-americano, que inclusive isso levou, essas sanções contra a Europa, em relação a relações contra a China, levou que, relações com a Rússia, levou a que a Europa tenha levantado uma série de contramedidas contra essas sanções para contrarrestá-la. Enquanto isso, a China tomou toda uma série de medidas também contra a guerra de tarifas estabelecidas pelo governo Trump, como, por exemplo, responder contra as tarifas e desvalorizar o yuan, que foi desvalorizado em 8%. Então, toda essa questão relacionada com essa guerra de tarifas e contra-tarifas
e luta desesperada para o controle do mercado mundial se relaciona com a crise capitalista mundial, porque a riqueza social vai diminuindo e, ao mesmo tempo que se aplicam grandes golpes contra os trabalhadores para estabilizar a taxa de lucros, aumenta as contradições e a crise entre as potências regionais, entre as potências imperialistas. Pela primeira vez, a crise entre a Europa e os Estados Unidos está chegando a um ponto crítico desde a Segunda Guerra Mundial. Então, temos uma situação de altíssima crise no mundo, que se reflete na crise brutal que existe no Brasil. Então, quando se analisa o Brasil, é preciso analisar a crise mundial em evolução, que caminha rumo a um grande golpe, a um grande colapso capitalista, e esse grande colapso capitalista deverá tirar a classe operária mundial da paralisia, deverá colocá-la como um fator ativo fundamental na luta de classes, porque um peso pesado que está paralisado há várias décadas. Então, para o próximo período, o que nós teremos será justamente um enfrentamento direto entre a burguesia e a classe operária mundial. Convidamos a todos para participarem do Hangout do dia 8 de agosto de 2018, às 20h30, ao vivo, pelo canal Gazeta Revolucionária no YouTube. Nas favelas do Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Só mesmo por teu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? País é esse? País é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas. Viva lesbiana! Que país é esse? Que país é esse?